Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Expert Talks. Meu nome é Simone Coelho e hoje aqui comigo o Marcelo Ramos. Marcelo, vamos nos apresentar para o pessoal? É sua primeira vez. Vamos. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer aqui o convite da Simone por estar com vocês. Espero que seja relevante. Eu sou o Marcelo Ramos, eu atuo na área de transformação de recursos humanos, implementando novas tecnologias, novos modelos operacionais, novos processos, fazendo gestão de mudança há mais de 25 anos. Tive o privilégio de trabalhar em grandes empresas, sendo metade desse tempo no mundo de serviços profissionais, que eu atuo hoje, e também em outras indústrias, trabalhando por grandes empresas como a Novartis, o Santander, a Gerdau, mas passei por grandes consultorias como a IBM e também no ramo de software na The Grid, onde eu tive o privilégio de liderar o time de experiência do cliente aqui na América Latina e também depois no mundo inteiro. E para nós é uma grande oportunidade, porque nós vamos ouvir de um verdadeiro expert. Bom, o tema de hoje é sobre Learning Solutions. Quais são as maiores dores das empresas, do RH e até dos funcionários, dos colaboradores, em relação a treinamento e desenvolvimento de pessoal? O que você acha? Qual a sua visão, por exemplo, sobre falta de engajamento, desconexão entre a realidade e os objetivos da empresa? Qual a sua impressão sobre esse tema? Acho que é um tema fantástico. Acho que quando a gente começa a pensar em dores, né, primeira coisa é pensando na ótica do colaborador, né? O colaborador se pergunta, tá, mas eu tenho acesso aos recursos para poder aprender? Esses recursos são fáceis de se esperar? Eu sei o que é esperado sobre o meu trabalho e sobre o meu desenvolvimento? Eu tenho conversas com o meu gestor a respeito? E o que eu constatei trabalhando aí muitos anos com grandes empresas, principalmente no meu tempo de The Grid, foi que tem alguns fatores para isso. Primeira coisa, os conteúdos que existem relevantes para as pessoas hoje, eles não são intuitivos, não são fáceis e nem estão conectados com a realidade. Outra coisa, estamos vindo de um modelo ainda de aprendizagem onde as empresas determinam aquilo que a pessoa deve aprender. E sempre num modelo muito de o mesmo estilo, o mesmo treinamento para todo mundo ou para aquele grupo de cargos, etc. Isso que acaba não sendo relevante, não conecta com as aspirações individuais de cada pessoa e a pessoa no final acaba utilizando outros recursos, né? E fica muito desatualizado, porque a realidade de hoje, amanhã e agora ainda mais, está indo cada vez mais rápido, o treinamento fica totalmente desatualizado. Acho que esse é um grande desafio que existe hoje, porque, primeiramente, se a gente começa a olhar desde pesquisas ali do Fórum Econômico Mundial, lá em 2019, o ciclo de vida médio de uma habilidade de uma pessoa para ela se tornar, o tempo que ela é relevante para a pessoa, estava em torno de 3 anos, 3 anos e meio. Hoje nós chegamos a um ponto de inflexão, de acordo com algumas pesquisas, onde a velocidade de desenvolvimento de novas tecnologias e disponibilidade delas é mais rápida do que a velocidade do ser humano conseguir aprender. Então, essa constante reciclagem e essa demanda por novos conteúdos, novas maneiras de trabalho, tem sido um grande desafio. E aí eu acho que eu trago também dentro dessas dores, assim, que não está especificamente aqui, mas entra como uma causa, as empresas também não criam uma infraestrutura e uma cultura de aprendizagem que permitem os colaboradores aprender. Sim. Por que isso acontece? Isso acontece porque, primeiramente, existe a cultura hoje de demanda, de capacidade de fazer mais com menos. Os colaboradores relatam muito, eu não tenho tempo para aprender. Segundo ponto, existe uma falha de reconhecer aquilo que a pessoa sabe de fato fazer, que entra aqui no tema de habilidades. Não ser baseado em habilidades. As empresas não sabem de fato aquilo que os colaboradores dela são capazes de fazer. E ainda um terceiro ponto é a falta de incentivo. Eu estou aprendendo, eu sei fazer um monte de coisa, mas
o RH não toma aquilo em consideração para eu ser promovido, para eu evoluir na minha carreira, Exato. ou para eu ser reconhecido de forma de remuneração. Ou qual a trilha que eu deveria seguir para conseguir, talvez, avançar na minha carreira e tudo isso, né? Mas eu acho que um ponto importante é o que os HROs ou os heads de recursos humanos estão querendo. Qual é a visão estratégica deles em relação a esse treinamento e desenvolvimento de talentos? Bom, primeiro que hoje a função de CHRO e a função de um head de DO nunca teve tão importante e vital para a gente ter esse momento de inflexão do mundo em relação a como será o futuro de trabalho, em relação à adoção de IA, qual o impacto disso. Isso, óbvio, tem um impacto, primeiro, naquilo que sempre foi core da agenda do CHRO, que é a retenção e o desenvolvimento dos talentos. Ou seja, como que eu vou conseguir que minha organização adote a inteligência artificial? Como que isso se traduz e se mapeia nesse novo desenho organizacional que eu preciso para entender como tecnologias como Agentic AI vai ajudar a gente, esses agentes digitais vão interagir com os humanos. Então, existe uma grande preocupação hoje, uma grande demanda, porque quando a gente olha na agenda dos CEOs, mais de 70% fala, implementar IA na minha organização é uma das prioridades. Quando a gente olha, mas de fato, quanto isso representa das suas iniciativas e projetos, é um percentual ainda muito pequeno, muito tímido. Pequeno, é verdade. Acho que você até postou essa semana algo a respeito, né, Simone? Isso mesmo, foi um estudo da Gartner. E eu acho também que, apesar de tudo isso, as habilidades soft, né, que a gente chama, continuam sendo muito importantes. E uma coisa que eu continuo repetindo, comunicação é chave. Quem sabe pedir para IA é até, como eu falei já outra vez, é bíblico. Aquele que pede, recebe. Então, nós vamos precisar aprender essa nova linguagem de comunicação, vamos precisar ter essa capacidade de aprendizagem contínua. Acho que toda a parte do soft continua, apesar da necessidade de ter o aprendizado técnico também. Eu diria, quando a gente olha em alguns relatórios até quais são essas habilidades de alta demanda, né, você vai verificar que, claro, IA está encabeçando sempre ali entre as top 3, assim como Data and Analytics, que são grandes bases fundamentais para a adoção de IA. Só que o que acontece? Como que eu adoto novas tecnologias? Através das pessoas serem capazes de entender o impacto dessas tecnologias no meu dia a dia. Para isso, eu preciso de pessoas com alta capacidade de resiliência. Eu preciso ser apto a comunicar. Eu preciso ser apto a gerir meu tempo. Eu preciso ser criativo. Criatividade se torna vital. Mas eu acho que a capacidade analítica é fundamental, porque a IA não faz mágica. E agora mesmo nós estamos desenvolvendo um produto de IA para fazer testes e nós vemos assim as respostas. Você precisa estar atento ao que você recebe da IA e analisar para ver se isso faz realmente sentido. Por enquanto, a IA ela vai aprendendo, né? Tem também o machine learning, que é outra coisa. E nós precisamos ter muita capacidade de análise, porque não é simplesmente a IA vai resolver minha vida. Não, e se você começa a olhar dentro aqui desse desenho organizacional, conceito de habilidades que eu devo inserir, como eu mapeio isso dentro dos cargos, dos departamentos, como eu redesenho uma organização que realmente traz aquele conceito do Skill-Based Organization, SBOs, que é um conceito que a Deloitte trouxe, ou que a Accenture trouxe como SDO, Skills Driven Organizations. O conceito é como eu torno o trabalho executado por aqueles talentos que têm conhecimento para realizá-lo. A gente começa a mudar de um mundo departamental, onde eu tinha silos e eu conhecia só as pessoas do meu departamento e olhava para aquilo, para um mundo que qual o trabalho que precisa ser feito, quem tem conhecimento e disponibilidade para fazer. A Gig Culture, né? Você falou que você conhece um cliente que já está nessa, seria bem legal
se você conseguisse trazer eles aqui um dia para mostrar o exemplo, para conversar com as pessoas e falar um pouco do que eles fizeram, porque eu achei incrível. Não, é fenomenal. Essa empresa é o Grupo Odilon Santos, que fica aqui no centro-oeste do Brasil, né? E é um case que eles já falaram, inclusive em alguns eventos aqui públicos, sobre o que eles chamam de organização em rede. Eles simplesmente trouxeram para uma das empresas do grupo, que é a empresa de centro de serviços compartilhados, um novo conceito onde já não existe mais departamento, as pessoas não têm cargos, foi definido todo um novo modelo de remuneração, e aonde se elenca projetos e tarefas que precisam ser feitos, e baseado no inventário de habilidades que eles usaram, e aí no caso, eu tive essa oportunidade de conhecer quando eles eram clientes da Degree, eu trabalhava lá, de criar esse inventário e esse mapeamento de habilidades por cada pessoa. Porque baseado nisso se torna a conexão trabalho a ser feito, projeto a ser feito, quem tem o conhecimento e capacidade de executar, e com isso você consegue maximizar a utilização de pessoas. Porque qual que é uma das dores hoje? Hoje as empresas ainda não operam da forma mais eficiente. Por isso que todo ano a gente fala, quais são as grandes metas? Eficiência, fazer mais com menos. Por quê? Nem todo departamento, nem toda pessoa opera a 100%, de sua capacidade. E como eu aproveito essa capacidade excedente disponível se eu estou limitando essa pessoa a um departamento? Exato. E quais seriam, por exemplo, as habilidades em alta hoje, na sua opinião? Bom, primeira coisa, acho que IA encabeça. Acho que a empresa que não está falando de IA, por isso que a gente vai em qualquer evento, eu acho que a IA ela domina essa agenda e essa narrativa. Mas, como a Simone até trouxe aqui como gancho, o pensamento analítico é crítico. E por que ele é crítico? Porque dentro daquilo do conceito de IA, eu preciso ter curadoria. E o humano, ele vai ter a capacidade, assim, já está provado, a inteligência artificial é fantástica? Sim. Mas ela leva muito a mistérios, porque ela é baseada num set de dados. Então, ali isso traz o gancho para o segundo grande ponto, que é dados. Como eu consigo sempre estar fazendo a curadoria das intenções, trazendo novos dados, novos históricos, para que a IA se torne mais inteligente. Se eu não acrescento mais gasolina nesse tanque, que são os dados, vamos pensar assim numa analogia de um carro, eu estou falando ao fracasso com a utilização da IA. E é por isso que hoje a gente está vivendo dentro desse mundo da IA, o que o Gartner demonstra como entrando no pico da desilusão. Nós temos hoje o pico das expectativas infladas, onde as pessoas, uau, isso é fantástico, isso pode fazer... Tudo é IA, tudo é IA. IA virou milagres daqui a pouco. Na prática, as pessoas estão tendo, olha, a IA não está me dando aquilo que eu imaginava, não é tão sweet spot quanto eu pensava. E o custo altíssimo. Nossa, custo altíssimo, custo assim exorbitante. Mas nós temos que tentar, né? Eu acho que o pico a desilusão já começou. Sim, esse vale da desilusão começou. E óbvio que o próximo estágio vai ser quando se comecem as empresas a utilizarem mais, apliquem essas lições aprendidas. E aí os produtos evoluam para cada vez mais se tornarem o que a gente chama como se fosse um commodity no platô de produtividade, que é realmente onde a grande massa de empresas aderem, né? Sim. Então acho que hoje no momento as empresas mais que estão tentando inovar, buscar diferentes formas, eles entram em todo o processo de inovação, tentativa, onde a falha é parte disso, onde errar é parte do aprendizado e é parte da evolução. Elas estão buscando o conceito até do livro do Oceano Azul. Eu quero chegar num lugar que ninguém descobriu ainda. Para isso eu preciso experimentar. O Hype Cycle, acho que, se não me engano, 2 a 3 anos para o platô, quando o custo vai diminuir e vai permitir erros, né? Maiores erros. Exato. Mas é isso aí. Mas só para fechar aqui, habilidades comportamentais continuam como chave, e se eu tiver que dar um recado para pessoas aqui que estão buscando se desenvolver, invista nisso. Por quê? Essa é o conceito são as habilidades transferíveis, aonde não importa onde você trabalha, qual tipo de cargo você tem, são conhecimentos que você vai levar para a sua vida e formas que vão te ajudar, independente de onde você estiver.
Então, essas habilidades, elas também sofrem menos com esse impacto da pericidade de habilidades que eu Uhum, comentei ali uhum. no começo para gente. É. A Porque hoje, parte técnica está indo tão rápido, fica não, hoje eu programo impossível, em é. Python. Amanhã Python já não existe mais, existe uma nova linguagem. Uhum. Agora, como eu me comunico, como eu faço uma apresentação, como eu Sim. trabalho em equipe, como eu trabalho com as novas mudanças e me adapto às novas Uhum, circunstâncias e desafios que é a resiliência, isso uhum. nunca vai É. sair como uma prioridade do ser humano. É, eu sou amante da comunicação. Eu acho que saber comunicar o que você quer é fundamental, porque pra, para desenvolver um software, para desenvolver uma pessoa, para chegar a um lugar, você precisa saber o que pedir. Então, eu sou amante da comunicação também, sempre recomendo a todos saber comunicar, fundamental, saber escutar também, Sim. né? Acho que a escuta ativa permanece também dentro desse Uhum, conjunto de habilidades, e aí tem vários relatórios. Eu gosto muito de ler uhum, sempre o do Fórum Econômico Mundial, porque ele está olhando até da ótica de olhar do impacto do mundo, uhum. de toda a parte social, que países estão mais desenvolvidos. Tem um dado muito interessante quando a gente olha de habilidades, que é não me recordo qual consultoria fez esse estudo, mas o único país que em 2030 não vai ter um déficit de habilidades, vai ter as habilidades necessárias para aquele momento hoje é a Índia. Ah, Países como Estados Unidos, uhum, mesmo o Brasil, uhum, esses países vão aumentar esse déficit de pessoas que têm habilidades para fazer aquilo que eles precisariam para ter o melhor resultado para os seus PIBs. uhum, Então, o Fórum Econômico Mundial traz todo ano esse estudo, ele debate com os grandes líderes das nações, os líderes das grandes empresas, porque a empresa tem um papel social muito importante em ajudar essa transformação do mundo, nesse processo de qualificação. Se você pensa que até 2027, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, 60% das pessoas no mundo vão precisar passar por um processo de requalificação para se reinventar uhum, e continuar relevantes para o mercado de trabalho, não é uma missão uhum. que os estados e Sim. as pessoas vão conseguir sozinhas. Não, e o pessoal fala muito em upskilling, mas eu acho que não é nem upskilling, é reskilling Sim. geral, é mudar. E essa semana, muito engraçado, eu estava assistindo TV, vendo o Designated Survivor. E uma coisa lá que o presidente estava falando, então é tudo fake, não é verdade, mas ele falou uma coisa muito interessante. Porque veio uma pessoa e falou assim: Ah, eu perdi o meu emprego. Você vai me dar um novo emprego? E ele responde: Não. Na realidade, o seu emprego se foi e nunca mais vai voltar. O que nós vamos fazer é dar os meios para você se preparar para ter outro tipo de emprego. E vamos fazer mais, sei lá, obras, mais infraestruturas para vocês terem algum emprego. Mas eu achei bem atual. Isso é uma coisa de 2017, acho, um filme de 2017. Mas nós íamos fazer esse podcast e eu estava vendo esse seriado e achei muito interessante. Você trouxe Hein? um tema aqui que é muito legal. Acho que muitas pessoas ainda confundem qual a diferença de upskilling e reskilling, né? Então, o upskill nada mais é de você continuar adquirindo novas habilidades dentro de um conjunto daquela carreira que você já possui. Uhum, Então, que coisas que eu já sei que eu posso fazer melhor? Quais coisas novas eu posso trazer e aprender para inserir e fazer diferente ou novas coisas dentro daquilo que eu já faço? O reskilling, ele aplica sempre quando a pessoa precisa mudar totalmente de carreira. Imagina uma pessoa que hoje é um programador de software e quer virar jogador de futebol. Não existe uma sintonia entre a maioria das habilidades daquilo que aquela pessoa sabe fazer e consegue é. reaproveitar. Não, mas, por exemplo, ele é um programador e agora com a IA ele vai. Não é um upskilling, ele vai ter que mudar, porque ele não vai mais ficar programando. Ele tem que aprender a usar a IA para fazer o programa que ele fazia antes ele mesmo, por exemplo. Aí acho que a gente vai falar já já um pouquinho de novas É. tecnologias, mas aqui nós temos também um grande ponto, né? E aí olhando mais específico para a área de desenvolvimento, treinamento em si,
a IA, cada vez mais, a gente vai ver agora um grande boom das soluções tendo o que a gente chama de smart codes. Que são esses smart codes ou mentores digitais que vão sair? São, primeira coisa, você vai estar dialogando de forma conversacional com esses agentes conectados dentro de plataformas de LXP, LMS e afins, aonde você vai ter a possibilidade de dizer quais são suas aspirações, quais são suas Sim. deficiências, quais são as coisas que você quer aprender, quais tarefas novas você quer fazer, e essa IA vai conseguir dar para ele trilhas super personalizadas de como desenvolver, vai conseguir fazer um assessment para ele daquilo que ele realmente sabe e determinar qual que é o gap para ele entender, opa, qual o tamanho do buraco. Para onde ele... exato. Mas antes da gente falar, vamos explicar para o pessoal o que é LMS, LXP, plataforma de certificação, porque eu acho que nem todas as pessoas estão informadas sobre esse tema. Bom, o LMS é o que eu brinco, é o famoso assim, é a pedra fundamental de qualquer organização, porque é a ferramenta central, vamos, dentro do mundo de aprendizagem, seria equivalente a um ERP nosso. Então, ele é realmente a sua grande fonte de verdade em você conseguir fazer gestão dos seus recursos de treinamento, gestão de conteúdos, fazer toda essa parte de designar conteúdos para as pessoas, controlar o ciclo de compliance e certificação, que pessoa precisa certificar, promover o compliance em provar com evidência que tais pessoas atenderam o treinamento, que tais pessoas possuem tais certificações, que tais pessoas leram em indústrias altamente reguladas uma SOP, determinando lá, olha, a última SOP em como eu produzo um medicamento, dessa última, antes de começar a produzir, 100% tem que ser treinado, senão esse é um ponto que é auditável do FDA, por exemplo. Então, o LMS ele ajuda isso. E ele é muito bom para isso, então, mas ele é, de novo, ele é algo que é da organização provendo para as pessoas, fazendo o push. E a organização não consegue determinar trilhas específicas, nem para as carreiras, não consegue determinar isso, não consegue manter tudo atualizado, e muitas vezes esses LMS têm milhões de treinamentos. O que adianta eu ter 10 mil treinamentos disponíveis se eu não sei quais eu devo fazer? Esse é o ponto. E aí, trazendo uma grande dor que eu sempre escutava dos clientes com o LMS, os colaboradores falam, eu acho difícil de achar o conteúdo ou o treinamento, a usabilidade é ruim, mas muitas dessas queixas não era com a ferramenta em si, mas em si com o próprio conteúdo, porque um dos grandes problemas, independente das tecnologias que a gente tem aqui hoje, desafio da área de aprendizagem, é sobre a capacidade de desenho instrucional e desenho de novos conteúdos e curadoria. Porque hoje o que acontece? Você vai criando e você não vai reciclando aquilo que era mais relevante. Então, isso gera ali uma grande dificuldade para o usuário. Mas trazendo aqui para fechar o LMS, vamos imaginar questões de transporte público. Se você precisa ir para algum lugar de transporte público, você não vai ter uma rota personalizada para você. Você vai ter que aderir e definir quais ônibus, metrô, em conjunto, você precisa chegar em tal lugar. É o meio mais rápido de você chegar onde você quer chegar? Não, mas é o que funciona para a maioria e ele olha padrões. E é mais econômico para a empresa, dá menos trabalho. Eu não digo nem que ele é mais econômico, mas ele é necessário para você garantir principalmente aquilo que é compliance, regulatório, mandatório, para você realmente garantir que o mínimo daquilo que as pessoas precisam saber para o negócio girar está válido. Aí quando a gente olha para um LXP, o que o LXP veio para resolver? E ali eu tive a felicidade de trabalhar na empresa que criou essa categoria que o Josh Bersin classificou ali por 2013. O X é de experience, né? Exato, são plataformas de experiência de aprendizagem. O que acontece? Trazendo o gancho das deficiências aí, dos pontos de dores do LMS que as empresas passam, primeira coisa, acho que quando a gente veio olhando, ali por volta de 2013, tinha um boom de conteúdos, onde você tinha conteúdos
em vídeos, Uhum. YouTube, Nossa. TED, você tinha também vídeos internos, você tinha o blog da empresa, Uhum. você tem livros, você tem os conteúdos do LMS, ou seja, o usuário fica perdido. É. E, Aonde eu vou, aonde eu encontro aquilo que eu preciso saber que eu e quero aprender. overloaded, porque algumas pessoas se sentiam na obrigação de fazer alguma coisa e acabava tentando fazer um pouquinho de tudo e ficava simplesmente cansado de tanto conteúdo e de não saber O para onde pessoal, a não pessoa saber se para onde correr. sente perdido, né? Sim. Quando a gente olha para o LXP, esse ponto de dor, primeira coisa que ele fez, ele nasceu pensado no usuário e não no administrador. Então, o LMS foi pensado no administrador da empresa em como Sim. garante compliance. O LXP não, foi como o usuário vai conseguir ter uma experiência consolidada, integrada de todo o seu ecossistema de aprendizagem e como eu consigo ter experiências personalizadas. Eu mesmo, usuário, me torno colaborador. Como eu trago o conceito de aprendizagem social, porque hoje, quando a gente olha como as pessoas aprendem, existe um conceito chamado 70-20-10, onde 10% de tudo que você sabe e aprende na sua vida vem de educação formal. Educação formal, É. vamos falar graduação, pós-graduação, cursos, tudo aquilo que tem um certificado. 20% do que você sabe são de recursos informais, que é aquilo que você aprende sozinho, buscando em vídeos. Quem nunca foi buscar no YouTube, ou quem nunca deu um Google, quem hoje Uma não pergunta ao conversa chat também. GPT. Uma conversa também. Aí esse é o gancho perfeito para os 70%, que é 70% do que você aprende na sua vida, você aprende com aquilo que a gente chama da prática. Esse é prática ou com outras pessoas. O ser humano, ele nasceu para aprender, por exemplo. Se você olha um bebê, quais são as primeiras coisas que ele começa a aprender? Ele vai aprendendo de ver os pais dele, de como se comporta, como anda. Ele vai aprendendo por exemplo. Então, o ser humano também, a forma mais natural que as pessoas aprenderam é eu vou fazer um shadow de como alguém faz. Aquele cara, e aí o conceito de mentor, é alguém que tem experiência que vai dar para a gente e falar quais são os caminhos da pedra, aquilo que você evitar, e vai evitar que você cometa os mesmos erros, né? Erros ou mistérios daquilo que poderia ser evitado. Então, esse é o papel do mentor. E o coach que vai te ajudar a fazer um processo de autodescoberta. Mas a moral da história é, muita gente, quando a gente começa a falar LMS, as pessoas falam conteúdo, conteúdo. Conteúdo não é aprendizado, conteúdo é informação que dá um guia de referência daquilo que a pessoa pode fazer. A pessoa, de fato, só aprende quando ela exerce, aplica. E aí eu acho que vai ser o grande gancho que as IAs estão vindo já nas soluções de LXP. Eu acho que a Degree lançou o Maestro recentemente, que é um agente muito bacana, que trabalha realmente como um coach, criando trilhas personalizadas, validando aquela ideia, validando aquele projeto, ajudando a conectar pessoas, porque realmente a aprendizagem acontece na prática. E uma das dores que as empresas têm é como eu conecto mais as pessoas. Por isso que os treinamentos presenciais estão em alta. Porque as pessoas querem interagir, elas querem ter essa troca de experiência. E eu acho também que as pessoas elas têm jeitos diferentes de aprender. Às vezes alguém consome um vídeo e aprende muito bem, outras pessoas não. Então eu acho que também esses agentes eles vão ajudar a criar essas trilhas bem especializadas, não só especializadas em relação ao meu job, né, ao que eu tenho que fazer, mas também às minhas preferências. Sim. Né? E aí, para fechar, a gente tem as plataformas ali de certificação, né? E, na verdade, assim, são plataformas de veracidade. Porque um dos lixos também que existiam era como eu garanto a veracidade de que aquela pessoa tem tal certificado. E aí, acho que a grande plataforma no mundo hoje de credenciais é a Credly. Acho que existem várias outras aqui mesmo no Brasil. Open Badge, Brasil. Open Badge. Nós temos também ali as próprias universidades hoje que trazem, Pluralsight tem alguma coisa, mas nasceu de uma necessidade de você garantir, ou mesmo você empresa, você quer emitir um certificado. E outra coisa também que trouxe para resolver, além da veracidade,
como eu garanto também, ou como eu dou formas de engajamento. Porque hoje o que acontece? Quando você completa algo no LinkedIn, ou você ganhou uma certificação na Threadly, você tem um aspecto do social. Que as pessoas Sim. querem ser vistas, elas querem demonstrar, elas querem compartilhar a alegria de algo que elas aprenderam. Então, trazer isso de você poder publicar no LinkedIn, colocar no seu perfil, isso trouxe toda uma questão de encantamento para resolver lá aquela primeira dor que a gente falou, engajamento. Que é uma forma de se reconhecer. Eu sou reconhecido porque eu tenho aquela credencial. Mas você sabe, diz que eu sou um expert. A credencial custa caro, né? Nós damos treinamento. E no final, Open Badge Brasil, nós fornecemos a credencial, que você pode certificar, levar lá para o Workday e tudo. Mas algumas pessoas, eu diria que 80% das pessoas não publicam. São ainda shy. Então, tem os 20% que ainda estão, que ainda fazem isso, mas 80%, nós ficamos bem surpresos mesmo com isso, né? Aí o gancho vem muito do que eu conversava com os clientes sobre adoção, né? Quando você começa a olhar para a gestão de mudança, e aí até um projeto que a gente trabalhou junto que usava a metodologia Atcar, né? Sim. Então, quando você olha das letras, assim, para você cuidar de uma mudança ou você gerar, você tem que passar por alguns elementos, né? Primeira coisa, as pessoas têm que ter ciência, né, do awareness. Segundo ponto, eu tenho que gerar desejo. Terceiro ponto, eu tenho que dar o conhecimento para as pessoas, para daí as pessoas colocarem em ação, a prática, e daí vem o reforço. O que acontece muito na área de aprendizado, que também hoje é falha também, porque certos conteúdos ou treinamentos não têm sucesso, enfim, é sobre você não criar uma estratégia de engajamento e adoção que permita você trazer os grandes promotores e os depoimentos. Hoje o que está mais em alta quando a gente olha no mundo, saindo do mundo corporativo, os influencers. Ou seja, as pessoas são altamente influenciáveis. Então você sempre vai ter, dentro de um conjunto de população, 20% de pessoas que são o que nós chamamos de early adopters, que são os pioneiros. Que são esses que vão publicar e que vão fazer o barulho e falar. E você vai ter 20% que são os detratores, que são os resistentes à mudança, que não querem e que só vai mudar quando tiver um mandate muito forte. E você tem ali 60% da população passiva, que é o quê? Elas precisam ter o desejo despertado, precisa ter o reforço. E aí eu acho que faltam questões de campanhas em como você promove. Imagina você trazer, por exemplo, numa empresa, e aí eu tive a felicidade de ver algumas empresas que fazem isso muito bem, como a Semana da Aprendizagem, ou o desafio Hackathon de IA, e trazer essas pessoas, quem foram os ganhadores, o que elas fizeram, como isso mudou na vida. Eu participei de um programa, como jurado de um programa de trainee na Braskem, que foi muito legal, onde eles fizeram parceria com a Microsoft, que foi um Shark Tank, onde eles pegaram um grupo de trainee deles, e essas pessoas tiveram a oportunidade de aprender sobre as ferramentas da Microsoft, como Power BI, Power Automate, enfim, e trouxeram casos de uso que elas construíram para a empresa, construíram o business case, trouxeram isso para fazer o pitch. Para mim foi uma experiência riquíssima, eu como jurado. Mas esse tipo de ação promove engajamento. E quando você publica e promove isso, e você vê quantos trainees foram efetivados, quantos hoje já foram promovidos, estão em carreira internacional, é absurdo o efeito e o impacto que isso pode ter. Então, falta nas empresas essa audácia de realmente criar o engajamento, criar uma rede de influenciadores. Eu acho que hoje as empresas dão pouquíssimo valor para gestão da mudança, né? O change management. E eu acho que deveria começar com isso. Change management, desenho de processos é fundamental. Redesenhar a organização, fazer uma revisão total disso, porque a IA está lá, é uma ferramenta, mas todo o resto tem que acompanhar. Concordo 100%. E é um tópico que eu sou apaixonado, acho que a gente pode fazer um outro evento sobre. Vamos. Porque se a gente pensa assim, razão número 1, porque projetos falham, ou porque novas tecnologias não têm uma boa adesão. Gestão da mudança. Gestão da mudança começa com um padrinho, você tem que ter um sponsor muito forte, presente, e esse sponsor tem que walk the talk, ele tem que ser o cara que bebe a própria champanhe disso, porque senão ele
ele não está liderando, por exemplo, Sim, as pessoas verdade. se inspiram no líder, o líder tem que ser exemplo. Tem que ser. Então, esse é um tópico fascinante e eu acho que por isso que permanece a gestão da mudança como uma das habilidades críticas e prioridades na agenda de qualquer organização e nação. Eu acho que até os CHRO, né, deveria pensar nisso. Bom, nós vamos trazer aqui bem rapidamente, estamos falando de soluções, né, de learning, e algumas pessoas pediram para que falemos do Workday. Então, o Workday, agora ele tem a plataforma de learning, eu fui lá no Rising, vi cada vez melhor, cada vez com mais features, como falar features em português? Cada vez com mais funcionalidades, né? Então, eles têm agora uma experiência de aprendizado mais direcionada, eles têm curadoria, a experiência móvel tá ótima, credenciais, também tem acesso para instrutores externos, fazem treinamentos híbridos, então a plataforma está se desenvolvendo muito. E também com conexão com provedores que podem trazer conteúdo. Então tem conexão com LinkedIn, com Udemy, Udemy, 360 Learning e vários outros fornecedores de conteúdo. Então, você pode linkar e fornecer o conteúdo. Até aí, tudo bem, continua sendo um LMS, como o Marcelo estava discutindo aqui com vocês, conosco. Então, como a gente já falou, não adianta só ter o conteúdo. Então, fantástico, vou ter milhões de conteúdos, vou ter uma trilha personalizada, porém eu tenho que fazer a trilha, eu tenho que ficar atualizando a trilha, eu tenho que ficar modificando, escolhendo quais são os conteúdos de cada um desses provedores que eu vou querer utilizar. Aí, acho que esse é um dos desafios, né, que a gente traz, porque o LMS ele foi feito para ser administrado pela área, pela empresa, né? Não é administrado, não é o usuário. O usuário ele tem só o papel de consumir e executar, que é importante, mas ele tem pouca, digamos, papel de protagonismo e ele deveria ser o grande protagonista, porque ele é o dono do desenvolvimento, ele é o dono da carreira. Sim, Porque é o grande discurso, você é o dono da sua carreira, você é o dono da sua evolução. Protagonismo, mas você não pode fazer nada. Mas a ferramenta não me dá protagonismo algum para que eu personalize minha experiência, eu personalize minhas necessidades. E é muito legal ver o quanto que a Workday evoluiu, né? Eu tive a felicidade de participar do meu primeiro evento de Workday em 2016, lá em Londres, quando a Workday estava lançando a solução de learning para os primeiros clientes piloto, né? E no começo ele era apenas um LMS de ecossistema fechado, baseado em vídeo. Porque naquela época o grande boom é como eu aprendo. Eu vou no YouTube e vejo vídeo, ou seja, as pessoas gostam de vídeo. O vídeo era um grande boom em vez daqueles... Putz, os SOPs são muito chatos. Aqueles documentos que eu via e tinha a provinha. Não, cara, eu quero ver vídeo porque eu tô vendo a prática, eu tô vendo exemplo. É verdade. E agora, né, então a Workday veio, várias novas funcionalidades, conexão, e aí o que eles lançaram agora no Rising, que foi realmente incrível, a conexão com a Sana Labs. Então, a Sana, ela foi uma aquisição da Workday e foi anunciado assim como um grande uau, e é mesmo. A gente vendo como isso vai funcionar, se realmente isso funcionar, porque é muito novo, né? Então, de agora até outubro, são os pilotos que vão acontecer, as integrações iniciais, mas se tudo isso funcionar, a Sana vai ajudar na atualização dos conteúdos, né? Então, vai ajudar até em engajar as pessoas, vai fazer uma análise, é uma inteligência artificial, vai fazer uma análise do que eu preciso, dos gaps que eu tenho, e aí vai propor, vai me inscrever em cursos. Se tem um conteúdo que está desatualizado, vai atualizar. Então, na parte do aprender, né?
Isso vai ser muito, muito O interessante. que eu acho muito legal dentro, e ali a Sana entra naquele gancho daquilo que eu trouxe dos agentes, né? Desses grandes coaches inteligentes, né? Esses Uhum. smart coaches, assim, vai estar surgindo. Eu acho que a Workday teve a bela sacada de fazer essa aquisição. E o que ela vai fazer, que é muito legal, isso junto dentro do próprio ecossistema, não olhando só para a aprendizagem, mas também como eu atualizo o perfil de talentos com essas habilidades, como eu conecto isso com o Skill Cloud. Uhum. Mas a maior parte que eu acho que vai ser um grande sucesso do Sana vai ser a parte de ajudar as pessoas a praticarem. Eu acho que assim, eu brinco muito assim, nós que vemos do mundo de tecnologia para RH, a gente fala muito no conceito de sandbox, né? O que acontece? As pessoas, para praticar, elas querem um sandbox. O sandbox nada mais é do que caixa de areia, onde você tem um ambiente para você praticar, onde nada vai acontecer. Playground, um ambiente Exato. seguro. Eu posso ir lá, brincar, testar, experimentar. Exato. E a Sana vai trazer isso, porque ela vai começar a validar, ela vai começar a entender, legal, você fez esse treinamento, o que você aprendeu? Como você aplicou? Me conta um caso de como você aplicou. Consegue dar esse feedback para ele? Olha, você poderia ter feito assim. Sim. Isso aqui foi legal. Dá esse reforço, que o ser humano também, muito da parte emocional dele eu preciso do reforço que eu estou no caminho certo. Sim. E isso gera motivação. E você ter alguém que diga aquilo que você está fazendo bem e aquilo que você pode fazer melhor ou diferente é vital, porque isso começa a tornar para a pessoa um grande GPS da onde que ela tem que ir. E o pessoal adora dizer, a IA falou que eu estou certo, a IA confirmou o meu trabalho, eu já verifiquei com a IA que isso que eu fiz tem sentido, o pessoal gosta muito disso. Mas eu achei uma sacada muito legal, lá no Rising tinham vários stands, várias demonstrações, foi incrível, mas claro que isso daí ainda está bem no começo, né? Vamos aguardar, esperamos que no próximo Rising, esse ano você tem que ir, a gente tem que ir junto para Las Vegas, esse ano vai ser em Las Vegas, o 26, para a gente ver o que vai acontecer. Então já reserva aí, porque... Big Bets, então. Vegas é Big Bets. E é isso. E aí, já que o Marcelo trabalhou na The Grid, então nós também trouxemos aqui o tema da The Grid com integração com o Workday, porque a plataforma de LXP, ela pode ir em cima de um LMS e eles se completam, porque o Learning Model da Workday, ele é conectado com o HCM, com o Skills Cloud e tudo. E a The Grid pode fazer isso ficar ainda melhor. Bom, acho que aqui é uma das coisas, o que acontece hoje, né? Muitas empresas que são clientes The Grid são clientes Workday, seja para só a parte do HCM ou também até usando o Workday também como LMS, né? Mas o grande ponto é, quando a gente olha para o conceito da LXP, o porquê que a The Grid existiu e começou a resolver o problema lá atrás, o primeiro problema que ela resolvia não era incomum você encontrar empresas com múltiplos LMS. Sim. Então você tinha, num ecossistema de aprendizagem, múltiplos LMS. Eu trabalhei numa empresa onde nós tínhamos 14 LMS distintos, né? Você tem também todos os conteúdos, provedores de conteúdo, LinkedIn, Coursera, Udemy e assim vai. Porque numa época começou o volume, eu tenho 80 mil cursos disponíveis. Era show isso, era legal. E no final, hoje em dia já não é mais. Não, hoje em dia esse boom é ainda maior. Quando a gente começa a olhar dentro do agregado de tudo que a empresa tem de portfólio da biblioteca de opções de aprendizagem e conteúdos, isso é imenso, né? Então, o que a Degree faz, que ela veio para resolver? Primeira coisa, eu quero dar uma experiência integrada. Você não precisa ter lá no seu browser de internet, nos seus favoritos, todos os hyperlinks das diferentes plataformas. Quem nunca aqui colocou já plataforma X, LinkedIn, Coursera, todo mundo tinha um hyperlink. O que isso acontece? Isso traz para você uma visão em silo, você não consegue olhar. E a Degree conseguiu trazer dentro desse conceito essa unificação de você consolidar todas as bibliotecas. Então,
Quando a gente começa a olhar primeiro o Degree e o Workday, o que a Degree precisa do Workday primeiro como integração? Dados do colaborador. Dados do colaborador. Quem é um novo funcionário? Automaticamente com isso ela cria o perfil de empregado. E dali a inteligência artificial dela mesmo já inicia, por exemplo, empresas que tem uma trilha de onboarding desse novo usuário para ajudar ali. Sim. Além disso, o que a Degree também consegue trazer do Workday? O catálogo dos treinamentos do Workday. Traz também Skills essas outras conexões, todas as conexões de diversos provedores. A Degree tem mais feedback, 70... diz que lê o feedback também. Vou chegar lá. Nós vamos também aqui olhar para o seguinte ponto que está acontecendo. Quando a gente começa a falar em habilidades, e esse foi o grande boom ali de 2020 para cá, toda empresa começou a falar, preciso criar meu inventário de habilidades. Sim. O que isso começou? A Workday lançou a Skills Cloud, a Cornerstone lançou a taxonomia dela, a Degree lançou a dela, você tem ainda empresas como Lightcast, que é a número 1 do mundo em termos de biblioteca de habilidades. Você começou a criar um monte de conceitos de como eu correlaciono e crio um dicionário comum de habilidades. Então, a Degree também veio para integrar com o Skills Cloud, mas também para ajudar a normalizar todas essas habilidades e escalas de aprendizagem, porque cada escala dessas diferentes taxonomias tem uma diferente escala. Uma vai de 1 a 7, uma vai de 1 a 8 para definir a proficiência. Porque essa história de skills é antiquíssima. Desde, sei lá, tempos de SAP em 1998, já era skill matching, fazia um match de skill entre a posição e o catálogo, aí era Lominger. Para entregar a habilidade, objeto o quê? Chamava qualificação. Exato. Aí foi. Aí teve o grande boom, eu tenho 1 bilhão de treinamentos, eu estou legal, a minha área de desenvolvimento está legal. Aí não, agora não é mais legal. Você pode ter 1 milhão de treinamentos, mas o legal é você saber quais são os treinamentos que são importantes para você. E aí agora quais são, na realidade, as habilidades que eu realmente quero ter na minha empresa, porque habilidades pode ter 1 milhão, mas para a minha empresa, quais as que fazem sentido e quais são desenvolvidas com o quê? E isso daí se as empresas conseguirem chegar nessa lógica, né, nesse funil, eu acho que menos é mais. Sim. E isso vai ser fantástico para o usuário, para o RH, para o negócio, porque nós vamos conseguir desenvolver as pessoas no que a empresa realmente precisa. E acho que aí vem parte, que acho que uma das coisas de grande valor que a Degree, junto com essa parceria com a Workday, né? Então, eles criaram esse conector. Então, você está trazendo ali, desde a sua biblioteca de cursos, o perfil do empregado, você está trazendo a biblioteca do Skills Cloud, você também está trazendo quais foram os completions, ou seja, experiências anteriores. Dentro do que acontece no Workday como LMS para refletir o perfil dele aqui. E também a Degree, como as pessoas vão adquirindo habilidades, por isso que ela evoluiu. Hoje ela já não se chama mais LXP, ela evoluiu para uma plataforma de upskilling e skills intelligence. Então, ela também traz aqui uma grande sacada, que é o seguinte: a pessoa adquiriu uma nova habilidade, ela consegue atualizar no perfil de talento lá no Workday. E isso ajuda o quê? As empresas começarem a olhar processo anual de OTR para Talent Review, processos de planejamento e sucessão, porque eu consigo realmente trazer de outras fontes a completude para definir que habilidades a pessoa tem. E aí começa a resolver um grande problema, porque hoje o que acontece? A pessoa foi lá e fez um curso no LinkedIn. Ela adquiriu uma habilidade, você não tem isso linkado nos LMS. Sim. A Degree é bidirecional. Ela consegue fazer essa sincronização e ela consegue dar analytics muito consolidada para os clientes dela, de olhar realmente esse inventário de habilidades. Por quê? Um outro aspecto é o aprendizado social. Ou seja, o usuário aqui é o protagonista, ele cria trilhas. O RH pode criar? Pode. Áreas de departamentos, como de treinamento corporativo, ou treinamento dentro de um departamento específico, efetividade de vendas e assim vai. Todos eles podem ser curador, só que o empregado também pode. E essa trilha ele pode fazer não só para ele, eu posso escolher privado para mim, para o meu próprio desenvolvimento,
ou eu como gestor estou criando uma que eu quero compartilhar com o meu time, É. ou eu como membro Uhum. criei lá um grupo, ó, nós somos os desenvolvedores de Python da empresa X. Isso é Você muito consegue legal. criar e aprender junto, onde todo mundo colabora nessa trilha, É. você traz conteúdo, você consegue, por exemplo, poxa, eu li um livro muito legal, você consegue lá conectar com a ferramenta de resumo de livro ou o link da Amazon onde tem o livro e compartilhar com a pessoa, compartilhar o que você aprendeu, linkar as habilidades que você tem. Então isso dá uma riqueza realmente de você criar um inventário, entender aquilo que sua força de trabalho realmente pode fazer. E atualizando o Workday diretamente, também sendo atualizado pelo Workday, isso garante uma integridade da informação, porque esse é um desafio que as empresas têm. É o maior desafio, a integridade dos dados, né? A sincronização, porque não adianta nada, eu vou, faço um monte de curso, depois eu não entro, ou eu entro, mas eu não sei se aquilo que a pessoa colocou lá, se realmente é confirmado, isso dá mais credibilidade também ao dado, né? E cria o efeito da tribo, o que aumenta o engajamento. Sim. Porque também, se eu admiro, hoje você faz o seu treinamento, você não sabe o que o outro está fazendo, o que o outro fez, mas vamos supor que eu sou uma pessoa de muita influência dentro da empresa e eu crio uma trilha. Muitas pessoas vão querer seguir aquela trilha porque eles estão me seguindo técnica dentro da empresa, Deixa eu né? compartilhar um case real de uma empresa de tecnologia brasileira, aonde o grande sponsor, quando eles trouxeram a Degree para essa empresa, uma empresa de serviços, acho que se tornou hoje um grande competidor, inclusive, dessas grandes big techs de tecnologia, como Infosys e assim vai, a CIT, aqui do Brasil, lá de Campinas. E o CEO foi o grande sponsor. E o CEO, ele é um grande apreciador de vinhos. Ele criou uma trilha sobre apreciação de vinhos. E essa trilha foi a trilha mais seguida, mais elogiada da empresa. Então, isso para mim é um caso de sucesso muito importante sobre aonde a liderança liderando, por exemplo, bebendo a própria champanhe, mostrando que eu não estou aqui só para sair na foto e cortar a fita de um novo lançamento de tecnologia, mas sim, eu também sou usuário, sim, eu acredito. Isso determina os comportamentos e determina o tom para que as pessoas façam adesão. Eu acho muito interessante a The Grid. O que a gente podia fazer, Marcelo, era tentar trazer para o próximo encontro de usuários do Workday um pouco mais da The Grid para que o pessoal saiba como funciona essa integração, quais são as opções. A The Grid pode ser utilizado com Workday ou sem Workday, pode ser utilizado de várias maneiras, né? A Degree é agnóstica, né? Então acho que essa é uma das grandes coisas e ela veio, assim, nós queremos ser um open source para integrar com as diferentes tecnologias, que ela acredita muito, não existe one size fits all. E a grande pergunta para qualquer um que trabalha na Degree, que tem que desmistificar com os clientes é: LMS ou LXP? A resposta é: você precisa de ambos, porque são coisas distintas, são coisas complementares. Então, por exemplo, você não vai falar que existe RH ou finanças na sua empresa. Você precisa de ambos. Ambos precisam existir porque elas têm funções diferentes, objetivos diferentes, e o conjunto delas, a sinergia delas, é o que faz o negócio funcionar. Então, quando você pensa em ecossistema de aprendizagem, vai muito além do que só o LMS ou o LXP. Você vai ter que olhar para todo o seu ecossistema, você vai ter que olhar para toda a sua rede de curadoria e, muito importante, olhar para a sua cultura, né? E eu acho que, assim, empresas que são sérias em apostar em desenvolvimento, independente de tecnologia, se eu tenho só um LMS, eu já vi empresas terem índices fantásticos de retenção e desenvolvimento, tendo só LMS, uma empresa que não tinha nada. Mas ela tinha uma cultura, por exemplo, tem empresas que não têm LMS nenhum, mas para aprender sobre IA, ela criou um fórum dentro do Teams, onde sexta-feira de manhã é sagrado, não tem reunião, não tem cliente, não tem nada, onde das 10 até o meio-dia as pessoas se reúnem para falar de IA, as pessoas se reúnem para compartilhar o que aprenderam. E isso é aprender. Isso é muito legal, nós fazemos isso aqui também. Nós temos uma reunião por semana, onde nós, na parte da manhã, onde os funcionários apresentam projetos internos que eles fizeram.
Tem um case também muito legal de um ex-empregador meu que eu adoro também, que é a IBM. A IBM também tinha a LXP IBM. e a IBM tinha múltiplos LMS. A IBM estava integrada ao LXP dela, que é in-house, que ela desenvolveu. Está conectada com O mais Dojo, 70. né? O Dojo? Chama My Learning. Dojo foi o nome que uma empresa específica que aderiu a essa entendi. empresa o chamou, mas ela é muito legal também. Acho que um belo exemplo de LXP. E a IBM, ela tinha uma coisa assim que ela olhou como um momento, digamos, pivotante dela, como uma grande empresa de mais de 100 anos, de fazer todo um processo de upskilling e reskilling da força de trabalho deles. Né? Principalmente eles são precursores de IA, então muita inovação, quantum, computing. Muita tecnologia. Exato. Mas o que acontece com a IBM? A IBM começou a considerar, lá, como realmente consultoria, todo mundo tem timesheet, a ferramenta, a IBM adotou também como conceito o reconhecimento de horas que você tem de aprendizagem como horas produtivas. Isso é interessante. Então, isso é um exemplo que não basta você só dar conteúdo, você dá ferramentas, se você não dá uma infraestrutura e condições para que as pessoas aprendam. Das horas para as pessoas aprenderem. Realmente. Mas olha, eu achei muito interessante essa conversa. Queria agradecer aqui ao Marcelo, que disponibilizou o tempo dele para falar aqui nesse podcast. Ô Marcelo, só dessa conversa já saíram duas outras opções aí bem interessantes. Se nós conseguimos trazer aqui para falar com o pessoal, essa empresa que já fez essa experiência com Gig Culture, e também, de repente, trazer o pessoal da The Grid para o grupo de usuários do Workday. Vai ser bem interessante. Tenho certeza que ambos ficariam muito felizes pelo convite de participação e agradeço o convite. É um prazer estar aqui com a Simone, que é uma amiga e grande companheira. Já trabalhamos juntos em diversos projetos, empresas, né? Bem recentemente estivemos juntos aí num mega desafio de cisão de empresas para se tornar ali, fizemos um projeto Missão Impossível. Missão Impossível. E é um prazer e privilégio ter uma pessoa tão experiente e influente no meio como você, parte da minha rede, uma amiga, e compartilhar conhecimento é uma das minhas paixões, então... O prazer é nosso e espero que você participe de outros Expert Talks, porque você tem muita experiência também para compartilhar. Então, até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Obrigada.